Comunistas e socialistas estavam criando caos nas ruas italianas, clamando por uma revolução como a da Rússia. Naquele momento, Mussolini tinha se virado totalmente contra a esquerda. Ele queria forjar seu próprio caminho, um que fosse baseado na glória da Itália e da Roma do passado. Mussolini havia se tornado mais e mais apaixonado por seu próprio país e sonhava em comandá-lo e pensava em como transformá-lo numa grande potência. Ele decide pôr suas ideias em ação. Apela para a formação de um novo movimento radical, um que ele lideraria com a força de sua personalidade. Apesar de ele parecer ser um cara afetuoso e as pessoas o viam às vezes como empático, era só fachada, aparência. E ele sabia que aquele afeto que ele parecia dar era manipulação em essência. Mussolini apela para veteranos de guerra desiludidos que sentiam raiva pelo antigo sistema parlamentar e tinham medo de um golpe comunista. Eles acreditavam que o nacionalismo extremo e um Estado de um partido só eram o que faria a Itália forte de novo. E eles adotam o machado romano, o fácio, como símbolo deles. Eles se intitulam de fascistas. Muitos usavam camisas pretas de Arditi, a tenebrosa tropa de elite italiana na guerra. Os camisas negras fascistas, os lutadores de rua, acreditavam que os debates políticos, a votação, todas as armadilhas da democracia eram tolas ou fracas ou uma fraude. Se você queria uma coisa, a tomava. E os bandidos de Mussolini estavam armados até os dentes. Fascistas costumavam ser liderados por oficiais subalternos desmobilizados e tinham acesso a armas. Eles costumavam ficar com as armas que tinham da guerra. Eles tinham revólveres, mas também tinham armas mais exóticas. O manganelo, o porrete pesado, era uma das armas típicas deles. Mas os socos ingleses, às vezes até instrumentos estranhos, assim. Tinha um grupo fascista, por exemplo, que batia nos inimigos usando tiras de bacalhau seco. Mussolini se torna o líder deles, e eles o chamam de Il Duce, o líder. Ele organiza seus fascistas em unidades de combate, instruindo-os a bater e humilhar seus oponentes. Essas unidades atacavam os chefes socialistas e capturava eles e amarrava slogans fascistas ao redor deles. Fazia eles ficarem ridículos. Forçavam a beber laxantes poderosos para que eles acabassem se sujando e destruíssem a imagem pública que eles tinham. E os fascistas zombavam deles e tiravam fotos que iam parar nos jornais. O movimento fascista de Mussolini decola, indo de 20 mil para quase 200 mil membros em apenas alguns meses. Enquanto seus bandidos lutam com comunistas nas ruas, Mussolini tenta ampliar a base de seu poder. O movimento fascista se transforma no Partido Fascista e, em 1921, ele foi eleito para o parlamento. Campanhas revelam sua habilidade suprema. Ao longo de sua carreira, com um discurso de mestre, o Duce consegue transformar multidões em fãs ensandecidos. In cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Ele tinha a habilidade de emocionar as pessoas, controlar suas emoções, fazer com que o ouvissem. Porque ele era eloquente, ele era persuasivo. Tinha uma coisa quase mágica
que levava as pessoas a concordar com ele. Você via essas multidões enormes gritando Dulce, 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 porque ele, de certa forma, meio que as hipnotizava. Em 1922, conforme a Itália se torna cada vez mais caótica, Mussolini aproveita a ocasião. Por meio do poder de sua retórica, ele consegue mobilizar fascistas o suficiente nas ruas para tentar e forçar o Estado a dar o poder a ele. This administration